Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, declaro aberta a presente audiência pública que irá tratar sobre a proposta orçamentária para o ano de 2019. Agradeço a presença de todos e convido para que ocupem lugares nesta mesa o vereador Zé Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o vereador Cula, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e a vereadora Jamila, membro da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Convido ainda para que ocupem lugares nesta mesa o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, e o senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Agradeço ainda a presença dos vereadores Sargento Laudo, Alessandra Luquezzi, Carlos Trigo, Carreira e Rosiello. Informo que a transmissão desta audiência pela TV Câmara será suspensa no horário destinado à propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento ao que dispõe a legislação eleitoral, caso avancemos até o referido momento. Pela internet, não teremos nenhum tipo de interrupção. Nesse momento, quero apresentar aos presentes as regras que nortearão os trabalhos da nossa audiência pública através de um vídeo institucional que será veiculado nesse momento. Botucatu. Atenção às orientações gerais, de acordo com o regimento interno da Casa. A duração máxima da audiência é de 2 horas. Inicialmente, o assunto será exposto por convidados e depois passaremos para o debate. Na fase de debate, vereadores e público poderão se manifestar alternadamente, respeitando o tema da audiência. Indique a algum membro da mesa que deseja se inscrever para falar ao microfone. O tempo máximo para cada manifestação é de 3 minutos. Quando chegar a sua vez, identifique-se. Lembre-se, a audiência está sendo transmitida ao vivo. Participe e boa audiência. E para que possamos mesmo ter uma boa audiência, lembro a todos que, considerando disposto a legislação eleitoral e observando o ato da mesa número 10, de 12 de julho de 2018, é proibida qualquer forma ou modalidade de propaganda eleitoral durante as sessões e eventos na sede do Poder Legislativo, bem como a divulgação por meio da TV Câmara, Facebook e site de matérias e programas que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral ou que, direta ou indiretamente, possam vir a beneficiar e prejudicar qualquer candidato, coligação ou partido político. No caso de sessões e reuniões ao vivo do plenário, como a que acontecerá nesta noite, é permitir a transmissão da livre expressão dos parlamentares e do público. No entanto, se houver pronunciamento com teor eleitoral, o orador será considerado responsável pelo ato e a manifestação excluída da grade de reprise da TV Câmara. Dessa forma, quero contar com a colaboração de todos para que a nossa audiência transcorra de forma tranquila e atinja todos os resultados propostos. E nesse momento eu passo a palavra ao vereador Zé Fernandes, bem como a presidência dos trabalhos da noite de hoje. Vereador Zé Fernandes, é uma satisfação ladeá-lo. Um bom trabalho a todos nós. Boa noite, senhores e senhoras, a população que nos acompanha pela TV Câmara, os internautas. Nosso encontro visa a debater publicamente o projeto de lei número 71 de 2018, que estima a receita e fixação da despesa do município de Botucatu para o exercício de 2019. Importante mencionar que a propositura foi protocolada nesta Casa de Lei no dia 28 de setembro e tramita na Comissão de Orçamento e Finanças conforme determinação regimental. É nesse projeto de lei que o governo municipal define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas anualmente. O orçamento bruto para 2019 foi fixado em uma previsão de R$ 426.482.000. No entanto, o mesmo apresentado para apreciação desta Casa no valor de R$ 390.343.000, em razão da retenção legal para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundep.
para uma explanação geral a respeito do que foi previsto, quando as arrecadações dos investimento constante da proposta orçamentária de 2019, eu passo a palavra ao secretário de Governo, Fábio Leite. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, secretário, gostaria de chamar o Leandro Romagnoli para participar da mesa com a gente, que está da Secretaria de Vossa Excelência, se assim for permitido. Agradecer ao vereador Carreira, vereadora Rosiello, vereador Trigo, vereadora Alessandra Luquezzi, vereador Sargento Laudo, nosso presidente dessa casa, sempre atuante, vereador Isaías Colino, o meu parceiro Cula e a minha amiga e parceira da minha comissão, a vereadora Jamila. Agradeço o meu secretário Fábio Leite, mais uma vez, pela sua comparecimento nessa casa. Agradeço, sempre presente nas audiências dessa casa. E também agradeço ao nosso amigo Guilherme, também uma pessoa atuante, que a população pode ficar tranquila, que é uma pessoa competente. Agradeço ao amigo Romagnoli. Passo a palavra para Vossa Excelência, meu secretário Fábio Leite. Boa noite a todos. Agradeço as palavras do vereador José Fernandes. Me coloco à disposição. Eu não sei como que o senhor gostaria de conduzir essa audiência. Eu trouxe um material que é coincidentemente o mesmo material que eu fiz a apresentação na audiência que realizamos na elaboração desse trabalho de orçamento lá na prefeitura. Se o senhor quiser, posso fazer a apresentação, senão já me coloco à disposição. Fique à vontade, senhor secretário. Posso apresentar? Pode ser? Então vamos lá. A fundamentação legal para essa peça orçamentária, né, que é o orçamento, a LOA 2019, é a Constituição Federal no seu artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos seus artigos 5º e 48º, a Lei de Finanças Públicas no artigo 22 e a Lei Orgânica no artigo 111. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela obrigatoriamente precisa ser compatível com o PPA e a LDO, que são as duas peças orçamentárias que já foram aprovadas por essa Casa de Lei, estabelece as estimativas de receitas e fixa as despesas para o exercício seguinte, no nosso caso, o exercício de 2019. Eu trouxe um gráfico para as pessoas que nos acompanham para mostrar a evolução do nosso orçamento municipal. Estão dispostos aqui os valores do nosso orçamento já com a redenção do Fundeb. Então, como todos podem observar, é um orçamento que evolui de 2012, da ordem de 245 milhões, até a propositura de 2019, de 390 milhões de reais. O orçamento bruto municipal para o exercício de 2019, para que não haja confusão, ele é de 426.482.000 reais. Os senhores verificarão nessas peças, nesses materiais, que nós sempre trabalharemos com um montante de 390.343.000. Por quê? Em observância à Lei Federal 11.494 do ano de 2007, nós já estamos trabalhando com orçamento com a retenção do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Bom, no material e no trabalho que se tem de LOA, de orçamento, alguns conceitos são importantes de serem revisitados. Receitas correntes. Classificam-se nessa categoria as receitas de impostos, de taxas, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, as transferências recebidas da União, do Estado, destinadas a atender despesas com manutenção ou serviços sem finalidade específica. Exemplo: IPTU, ISS, taxa de limpeza, a própria CIP, ICMS, o FPM, Fundeb e assim por diante. Existe também na classificação de receitas as receitas que chamamos de receitas de capital, que classificam-se nessa categoria as receitas oriundas da alienação de imóveis ou imóveis do municípios, transferências da União e do Estado destinadas com uma finalidade específica. Exemplo: alienação de imóveis, repasses federais para construção de escola, repasse estadual e federal para construção de posto de saúde e assim por diante. Estima-se para o exercício de 2019 uma arrecadação relativa à transferência constitucional e legal no montante de R$ 280.060.500 reais, dos quais R$ 94.597.000 da União,
R$122.359.500 do Estado, R$61 milhões do Fundeb, R$750 mil de convênios com o município, por exemplo, o aterro sanitário, e R$1.354.000 de transferências de instituições privadas e pessoas físicas. Ainda sobre a ótica das receitas orçamentárias dessa LOA 2019, os 404 milhões de receitas totais correntes, elas têm a seguinte distribuição: receitas tributárias, R$91.727.250, receitas de contribuições, R$17.429.000, receitas patrimoniais, R$8.976.750, receitas de serviços, R$425.500, transferências correntes, R$280.060.500 e outras receitas correntes, R$5.533.000, perfazendo, como eu disse, o total de R$404.152.000. Receitas de capital, R$210.000. Receitas correntes intra-orçamentárias, R$22.120.000. E as deduções, como eu disse, para o Fundeb, R$36.139.000, perfazendo o total de R$390.343.000. Quais são as principais receitas que fazem essa composição do orçamento 2019, organizadas nesse slide em ordem decrescente de valor? O ICMS, R$90 milhões, o Fundo de Participação Municipal dos Municípios, o FPM, R$64.600.000, o Fundeb, R$61 milhões, o IPTU, R$31.350.000, as transferências federais, R$29.997.000, o IPVA, R$27 milhões, o ISS, R$25.410.000, taxas de uma forma geral, R$11.446.000, contribuição ao regime próprio de previdência, Botuprev, R$9.929.000, salário e educação, R$8.485.000, a CIP, R$7.500.000, imposto de renda, R$7.315.000, o ITBI, R$7.300.000, da dívida ativa, R$7.189.000, das transferências estaduais, R$5.359.500, do ITR, R$2 milhões, e, como eu comentei anteriormente, o convênio que se tem para a utilização do aterro sanitário, R$750.000. Categorizando nesse momento as despesas. Grandes grupos. As despesas correntes. Nessa categoria, temos todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo, despesas com pagamento de pessoal, com hora extra, com encargos sociais, vale alimentação, materiais de consumo e assim por diante. Despesas de capital é o oposto da anterior. Nessa categoria, são as despesas que contribuem diretamente para a formação ou para a aquisição de um bem de capital. Por exemplo, despesas com aquisição de máquinas, equipamentos, construção de imóveis e assim por diante. E o terceiro grupo, a reserva de contingência, que são recursos que são reservados no orçamento, com base na apuração e no acompanhamento da receita corrente líquida, que tem por objetivo atender despesas e outras questões que eventualmente não sejam previstas. Quantificando essas despesas, nós temos, em receitas correntes, R$390.133.000, como mencionei anteriormente, e receitas de capital, R$210.000, perfazendo o total de receitas com a dedução do Fundeb de R$390.343.000. Olhando a contrapartida e o equilíbrio que se tem em despesa, temos R$357.131.500 de despesas correntes, R$9.712.500 de despesas de capital e R$23.499.000 de reservas de contingência, perfazendo o mesmo total de R$390.343.000
pós-dedução do Fundeb. Quando a gente olha essa composição orçamentária ou essa distribuição orçamentária por órgãos, o que nós temos? Na Câmara, nenhuma apuração de receita e uma despesa de R$ 5.376.500, perfazendo 1,38% do total. Na Prefeitura, R$ 353.289.000 de receita reais e R$ 347.912.500 de despesa, correspondendo a 89,13% do total. E a Botuprev, com R$ 37.054.000 de despesas, perfazendo 9,49% do total, e de forma que as três despesas somadas, administração direta e indireta, perfaz um total apresentado anteriormente de R$ 390.343.000. Esse último slide é o slide mais importante da apresentação, que condensa todas as informações que foram dispostas aos senhores detalhadamente, que é a distribuição desse orçamento pelas grandes unidades orçamentárias no ano de 2019. Nós temos a Câmara Municipal, R$ 5.376.500, correspondendo a 1,38% do total. O Gabinete do Prefeito, com R$ 9.840.000, perfazendo 2,52% do total. A Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.374.000, perfazendo 0,35% do total. A Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 10.673.500, perfazendo 2,73% do total. A Secretaria de Educação, R$ 109.216.000, correspondendo a 27,98% do total. A Secretaria de Governo, R$ 13.713.000, correspondendo a 3,51% do total. A Secretaria de Saúde, R$ 84.294.500, correspondendo a 21,59% do total. Secretaria de Esportes, R$ 3.612.500, correspondendo a 0,93% do total. Secretaria de Segurança, R$ 3.690.000, perfazendo 0,95% do total. Secretaria de Assistência Social, R$ 11.729.000, correspondendo a 3% do total. Secretaria de Cultura, R$ 4.252.500, correspondendo a 1,09% do total. Secretaria de Infraestrutura, R$ 40.796.500, correspondendo a 10,45% do total. Secretaria do Verde, R$ 3.158.500, correspondendo a 0,81% do total. Secretaria de Comunicação, R$ 1.042.500, correspondendo a 0,27% do total. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 2.957.000, correspondendo a 0,76% do total. Secretaria de Participação Popular, R$ 860.000, perfazendo 0,22% do total. A Secretaria de Relações Institucionais, a última secretaria apresentada, mas não menos importante, R$ 308.000, perfazendo 0,08% do total. Os encargos gerais do município, R$ 46.395.000, correspondendo a 11,89% do total. E por fim, o Botuprev, R$ 37.054.000, correspondendo a 9,49% do total, cuja soma, como mencionei anteriormente, temos um montante de R$ 390.343.000, que corresponde ao total do orçamento proposto para 2019, já com a dedução do Fundeb. Eu termino aqui a apresentação do material, senhor presidente, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Agradecido, secretário. Só avisando que 2 horas, então às 20 horas termina o prazo. Primeiro vereador inscrito, vereador Kula? A Rose, vereador Rose, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite secretário, boa noite vereadores, boa noite servidores, boa noite. Eu estou com algumas dúvidas e gostaria de
compreender, fiz algumas comparações com a LOA de 2018 e o que está se prevendo para 2019. Verifiquei que haverá um déficit de investimento no que se refere à despesa de capital, em comparação de 2018 para 2019. Em termos de recursos financeiros de investimento, que se previu em 2018 foi 11 milhões e 600 e para 2019, 9 milhões e 700. Seria 2,48% do orçamento para investimento para 2019, sendo que 2018 foi maior, 3,11% do investimento. Se tem alguma justificativa nesse sentido. Outra pergunta, quer ir anotando, secretário? Por favor, pode continuar. A hora que o presidente quiser, eu paro, outros vereadores estiverem inscritos, aí eu paro para poder fazer a pergunta, tá bom? Só me avisa. Sobre a despesa de custeio, nas folhas iniciais do projeto, consta a despesa de custeio para 2019, 357 milhões, 131.500 reais. Nas folhas iniciais, aonde é descrito as despesas de custeio. Quando eu vou na página 4, por categoria, o valor é menor, pouca coisa, é 356.979. Aí, é essa diferença. Essa eu não acompanhei. A primeira eu já anotei, a segunda pergunta eu não acompanhei a dúvida da senhora, vereador. No projeto de lei, nas folhas iniciais, onde é descrito os valores de despesas de capital, despesas de custeio, a despesa de custeio, ela é colocada a previsão de 357.131.500 reais. Nas folhas iniciais da apresentação que está descrito. Quando eu vou na página 4, aonde está especificado por categoria, já o valor para despesa de custeio, ele é menor, em 356.979.500 reais. Se há quase essa diferença aí de valores. O da página 4 eu já encontrei. Os 357 que a senhora faz a referência inicial, que página que a senhora está, por gentileza? Na página 2. Aonde é depois da tabela, aonde vai descrevendo os valores, vai descrevendo um texto e é colocado os valores. Logo no primeiro parágrafo. Está aqui comigo. Tá. Pode seguir, a gente olha. Porque no material que a gente tem aqui eu não tenho essa informação, vereadora, mas não tem problema. Está na página 2 do projeto de lei que está aqui na minha mão. Então, existe essa diferença. Outra questão em relação à reserva de contingência. A reserva de contingência, concluo essa pergunta, a reserva de contingência, em 2018, foi de 40.231.000. E para 2019 é 23.499.000. Eu vi que desse valor, uma parte é a prefeitura, a outra parte é a
a parcela para o Botuprev, o Fundo de Previdência. A minha pergunta, por que é que essa diferença de 2018 para 2019, quase 50%, que foi 2018, e agora será 50% menor para 2019? Um projeto de lei para comparação com os outros? Bom, então, nessa mesma pergunta, 40 milhões da reserva de contingência de 2018, sendo 28 Botuprev e 11 milhões Prefeitura, 2018. Quando chega para 2019, que é a proposta, é 23 milhões e 499, sendo 12 milhões Prefeitura e 11 milhões Botuprev. Só que na mesma continuidade das primeiras folhas aqui do projeto, aonde vai descrevendo o texto e dizendo por área os valores, o Botuprev está orçado, o orçamento destinado ao Fundo de Previdência para 2019, um montante de 37 milhões. Então, assim, eu queria entender esse montante do Botuprev de 37 milhões em relação a esses valores da reserva de contingência para 2019, que é 23 milhões. Tá? Quer passar para outro? Depois eu tenho mais perguntas. Obrigada. A interferência que é... Aproveitar que o nosso secretário já está fazendo as análises. Depois o próximo vereador, a vereadora será a próxima, será a Alessandra. Em seguida o vereador Cula e depois o nosso presidente Isaías Colino. Tá. Eu vou responder a questão 1 e 3 e a 2 depois eu vou pedir acesso ao projeto de lei só para a gente ratificar a informação, porque o que a gente trouxe impresso não é a mesma coisa. A primeira pergunta da senhora sobre a questão do capital, de que eventualmente vai haver uma redução de investimentos de 18 para 19. O que a gente fez foi o seguinte, vereadora, nessa proposição, a senhora está correta, quando se faz a comparação fria, 18 com 19, nessa primeira proposição realmente o valor é menor, porque dentro daquilo que a gente captura nesse momento, sem considerar emenda, sem considerar excesso de arrecadação, e considerando principalmente a programação que se tem de governo para 18, 19 e especialmente para 20, essa foi a disposição que a gente teve para a capital para o ano de 2019. Por quê? Entendemos que parte dos investimentos já estão sendo feitos nesse ano de 2018, em função dos projetos que já tramitaram nessa casa. Daquilo que a gente enxerga como planejamento estratégico para 19, esse seria o montante adequado. Isso pode se modificar? Pode, de duas maneiras. Uma maneira é se encontrarmos recursos fora do orçamento, que seriam excessos de arrecadação, que poderiam incrementar esse número, e normalmente esses excessos, através de emendas que se tem, ou enfim, outras fontes de recurso, normalmente são carimbados para esse tipo de questão. E segundo, que dentro do nosso plano estratégico de investimentos, essa é a dimensão que se achou adequada. O Guilherme está fazendo uma observação interessante, que existe uma dedução de 18 para 19 que refere-se ao Desenvolve São Paulo, que é um programa que se iniciou antes da nossa chegada e agora ele está sendo amortizado, então a gente tem a conclusão final do pagamento em 2020, se eu não estou enganado, 2021, se eu não me engano, com parcelas decrescentes. Então, objetivamente, para a questão da senhora, tem 3 respostas. A primeira, daquilo que se mapeia estrategicamente para 2019, essa é a dimensão adequada daquilo que se enxerga como capital. Segundo, eventuais alterações dessa questão de investimento, elas terão que ser suportadas ou por mudanças orçamentárias ou especialmente por recursos não previstos que venham carimbados. E terceiro, por conta dessa, entre aspas, dedução que está havendo de valor, por conta dessa amortização do Desenvolve São Paulo. Isso em relação à pergunta 1. Em relação à pergunta 3, os valores relacionados à Botuprev, eles são distintos. Então, os 37 milhões, deixa eu pegar o número exato aqui. Os 37 milhões e 54 mil reais são despesas efetivamente que o Botuprev vai ter ao longo do ano de 2019, dentro da programação que foi estabelecida
da autarquia. Os 11 milhões, eles são destacados porque eles entram efetivamente como interferência financeira, que é a cobertura que a gente faz dos aposentados do passado, certo? Não. Não. Não, tá aqui, tá aqui. Desculpa. Então, não. Os 37 são separados dos 11.349. Agora eu precisaria só do projeto de lei para eu poder responder a questão 2. Tá? Não, ela falou que na página 357 milhões da página 20. Posso voltar à pergunta 2 da senhora? A dúvida que a senhora tem é, na página 4 do projeto de lei, o montante do item 3, 356.979. Eu só não encontrei o outro número que a senhora fez a comparação, me perdoe. Está na página 2. Depois da tabela onde está as receitas próprias, as contribuições, as transferências, aí inicia o texto, logo no primeiro parágrafo, dentro da fixação da despesa. Eu não tenho esse texto aqui, vereador. Ah, tá. A formatação está diferente. Ah, essa formatação daqui da Câmara. Não. Não, formatação nossa. Estranho. Mostra aqui. Ah, aqui não, aqui é a mensagem. Aqui é a mensagem. Aqui é a mensagem. Não vale a mensagem? Não vale, mas aqui ele só está fazendo um detalhamento. Ah, onde que está? Eu vou só para me entender. Aqui, ó. Aqui na mensagem, o montante do exercício, despesa de custeio 357, daí vamos no projeto de lei propriamente dito. Secretário, já que Vossa Excelência está fazendo o levantamento, não sei se a vereadora Rose, enquanto faz o levantamento para responder Vossa Excelência, gostaria de ver se os outros vereadores poderiam fazer a pergunta, só para a gente continuar os trabalhos. Pode ser, por gentileza? Então, o próximo vereador, a vereadora Alessandra Luquezzi, primeira secretária dessa casa. Então, eu só peço desculpa, vereadora Rose, a gente vai identificar essa questão da pergunta 2 para a senhora e a gente retorna. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos à casa novamente, com tantos números, que gera para nós algumas dúvidas. Não somos técnicos, então também fazemos o mesmo exercício que vocês e tentar entender todo o orçamento de uma prefeitura grandiosa quanto a nossa. Vou fazer 2 observações breves e simples agora. Na educação, nós partimos de 104, vamos para 109 milhões. Esses valores alterados, eles estão com o Fundeb incluído nesse valor ou ele representa só os 25% da educação? Uma outra parte que eu gostaria de observar também, eu percebi que na Secretaria Jurídica e de Esporte houve um aumento bem maior e significativo em detrimento às demais secretarias. Desculpa. Existe alguma ideia diferenciada, projetos apresentados, propostas novas vindo para Botucatu, ou nós estávamos com estas secretarias defasadas em relação ao ano anterior? A senhora me permite, pode repetir a segunda questão? Questão jurídica, a Secretaria de Jurídica e a Secretaria de Esportes tiveram um aumento bem maior do que as demais secretarias,
que tem um aumento, vamos dizer assim, de 2018 para 2019 muito parecidos. Essas duas secretarias se destacam na alteração desses valores. Se isso foi mediante a projetos apresentados ou novas frentes de trabalho, ou realmente estavam defasados de anos anteriores. E se o Fundeb está incluído nesse valor de 109 milhões para 2019. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço as perguntas, vereadora Alessandra. A primeira questão, sim. O número apresentado para a educação dos 109 milhões 216 mil é o valor total com a inclusão, inclusive, do Fundeb. A pergunta 2 sobre jurídico e esportes. Eu preciso só dar um passo atrás para explicar como que é a construção desse orçamento. Como que nós fizemos em 17 referente a 18 e em 18 referente a 19. Esse orçamento é uma peça resultado de várias reuniões entre todos os secretários. Então, diferente de algumas prefeituras, a proposição do orçamento ela é feita a várias mãos na prefeitura de Botucatu. Os números que a gente tem de proposição para 2019, eles são resultados dos orçamentos que as secretarias tiveram para 18, mais ou menos as mexidas orçamentárias que fizemos através, por exemplo, de suplementações. Então, quando a gente olha agora especificamente sobre a pergunta da senhora, a Secretaria de Negócios Jurídicos, o orçamento dela, comparando 18 com 19, ele vai de 7 milhões e 200 mil reais aproximadamente para 10 milhões e 600. Qual que é a explicação para a Secretaria de Negócios Jurídicos? O comportamento de despesas com precatórios que a gente tem no município de Botucatu. Então, essa alteração da Secretaria de Negócios Jurídicos tem essa explicação contundente. Os 10 milhões e 600 mil reais aproximados, eles servirão para dar conta de todas as obrigações que temos, especialmente em precatórios, porque essa despesa está dentro dessa secretaria. Em relação à Secretaria de Esportes, é justamente o resultado dessa combinação que comentei com a senhora. Esse orçamento de 2 milhões e 30 mil reais para 2018, por todas as atividades que foram desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e estão sendo, identificamos que ele seria insuficiente para 2019. Então, avaliamos o montante de suplementação que foi feito e será feito até o final desse exercício e complementamos o orçamento do esporte para o ano que vem e, por isso, a explicação desse montante. Então, em resumo, jurídico, a explicação é o montante de precatórios que se tem como regra principal. A Secretaria de Esportes, em função de todos os equipamentos, todas as demandas que se tem previstas para 2019, contempla o que foi o orçamento 18 mais as suplementações que foram solicitadas. Essa é a explicação. Lembrando que no ano que vem, a gente também tem suportado pela Secretaria de Esportes os jogos regionais que acontecerão aqui no município. Então, essa previsão também tem que estar incluída dentro desse número. Essa, inclusive, era a minha pergunta complementar com relação ao esporte. Obrigada. Próximo vereador Cula, e em seguida tem a nossa amiga, a Sônia Nereu, que vai fazer a pergunta também, após o vereador Cula. Boa noite, secretário. Mais uma vez, agradecer a presença nesta casa e por sempre estar à disposição e nos respondendo com a maior educação. E parabéns pelo trabalho que vem fazendo, senhor e toda a sua equipe. Secretário, muito se questiona a respeito do valor destinado ao gabinete do prefeito. Esses 9 milhões e 800 mil é utilizado só no custeio do gabinete? De qual secretaria, perdão? Do gabinete? Tá, Secretaria do Governo. Prefeito. Ok. Gabinete. Só essa? Tem mais alguma? Só essa. Em relação ao gabinete do prefeito, esse montante de 9 milhões e 840 mil reais que se tem para 2019, ele contempla, além do custeio do gabinete, todos os fundos, com exceção do fundo de assistência social. Então, todos os fundos que se tem na prefeitura, os fundos da criança e do adolescente, das pessoas com deficiência, o fundo dos bombeiros, enfim, todos os fundos, com exceção do fundo de assistência social, que está incluído naquela tabela que eu apresentei, dentro da Secretaria de Assistência Social, estão compondo esses 9 milhões e 840 mil reais. Por isso que o número fica inflado. Sônia, por gentileza, se identifique, por gentileza, Priya.
Tem 3 minutos, tá, Sônia? Sônia Mereu, sou aposentada da Prefeitura Municipal desde 2006. Nós temos um precatório, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, que é o secretário técnico, que respondeu agora esses dias. Indefiro o pedido anexo pela indisponibilidade orçamentária e financeira que permita tal antecipação de pagamentos, assinado por ele. É um pedido que nós, no tempo que foi o nosso fundo de previdência, extinguiu. E desde 2003, eu estou lutando por isso aí, um dinheiro meu, que é tirado do meu olerite e colocado no fundo de previdência. Aonde está esse dinheiro? Se o precatório, que eu saiba, né, que eu fui estudar para ver, teria que estar depositado na Prefeitura Municipal, esse dinheiro, com juros e correção monetária. Agora veio uma resposta que todo mundo fica, tem medo, não me entrega o olerite, porque não é para entregar o olerite, porque para nós, vocês a porcentagem maior, para vocês menos. Todo mundo tem medo de entregar. Eu não sei que medo que é esse. Eu não sei que medo. Agora eu pergunto. O juiz determinou o pagamento parcelado em 136 meses. Teve 2 funcionários nossos, amigos meus, que faleceram. Agora, eu estou com 60, vou fazer 68 agora no fim do ano. Então pediu 136 meses, mas a prefeitura deveria ter começado a pagar desde 2016. Então, 24 parcelas serão pagas por precatório. E o restante em parcelas mensais a partir desse mês. Nós não aceitamos isso aí. Quem que foi lá com o juiz e pediu, e no nosso nome que nós aceitávamos? Nós somos em 18. Eu estou achando meio estranho isso aí. Então, nós vamos ficar os 68 anos, mas quantos anos para pagar uma coisa que é direito, gente? Teria que estar depositado na prefeitura. Onde foi esse dinheiro do nosso olerite? Você recebeu algum dinheiro, Sônia? Nunca, até agora. Nunca. Até agora, nunca, nem um tostão. Então, eu pergunto, aonde está o meu dinheiro? Eu estou falando meu nome porque tem medo. Eu não tenho. Vocês me conhecem muito bem. Eu sou dentro da lei, gente. Meu pai era advogado, meu filho é advogado, até ele não queria que eu viesse. Falei, vou sim, eu não tenho medo. Sabe, a gente precisa saber, na hora que tiver aqui, falar, a turma toda aqui, porque não vou, vocês precisam pegar, tentar, ver se consegue o olerite de alguém, porque querem pagar os juros para nós bem menores. Gente, ninguém entrega, todo mundo tem medo. O que é que está acontecendo? Que medo que é esse? Então eu pergunto para vocês, se nós, com todo mundo 68, tem gente com 70, gente mais velha do que eu, até quando nós vamos esperar esse nosso dinheiro? Porque eu não estou tirando dinheiro da cidade, não estou tirando dinheiro de nada, é dinheiro que foi descontado do meu olerite e teria que estar no precatório dentro da prefeitura. Você sabe que o precatório tem que ficar ali, não pode mexer no dinheiro. Isso aí pelo menos eu sei. Agora eu te pergunto, quando que nós vamos receber? Vai ficar nisso aí? Agora nós temos que entrar, a nossa advogada entrar, tentar resolver, sabe? Até quando? Quando falecer todo mundo? Obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu estou disposto a responder a questão, ela não se refere à LOA 2019. Mas se o senhor assim entender, posso dar a resposta porque tem o acompanhamento do caso. O senhor fique à vontade, senhor secretário. Ok, agradeço. Dona Sônia, alguns esclarecimentos são necessários para a senhora sair confortável. O primeiro deles é, o Fábio Leite, quem deferiu esse pedido, sou eu, secretário de governo. Antes de mais nada, a senhora não precisa ter medo. A administração que fazemos é uma administração absolutamente transparente. Prova disso que estou aqui respondendo a todas as perguntas e daqui a pouco vou assumir um erro que cometemos no material. Essa ação, talvez a senhora não tenha todas as informações. Todas as informações a senhora vai ter. Esse caso da senhora não tem nada a ver com o parcelamento que foi mencionado há pouco.
Por que a senhora não foi questionada e tampouco os outros integrantes desse processo? O parcelamento que fizemos, e comentei aqui nessa casa nas audiências que participei anteriormente, que foi inédito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e foi conduzido por uma desembargadora, doutora Ana Paula Lockman, ele refere-se a precatórios trabalhistas. A ação dos senhores é uma ação no âmbito civil, e tem aqui alguns advogados que vão me ajudar a responder. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que ela não tem nada a ver com esse parcelamento, por isso que os senhores não foram notificados por esse parcelamento. O pedido que foi feito a mim nesse processo que eu indeferi é o seguinte: o caso da senhora e dos outros 18 ou 17 foi julgado pelo juiz, e a decisão pelo pagamento parcelado em mais de uma centena de parcelas não foi uma decisão da prefeitura, foi uma decisão do judiciário do Estado de São Paulo. Então, essa decisão não foi da prefeitura. No despacho do juiz, sem entrar em muitos detalhes porque eu não estou ele na mão, eu fui procurado por alguns representantes, inclusive a advogada que representa os senhores, há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, pedindo para que eu fizesse uma conta administrativamente para avaliar se existia a possibilidade da prefeitura pegar uma decisão judicial de mais de uma centena de parcelas e trazer tudo isso a valor presente, para pagar à vista aos aposentados. E eu fiz esse levantamento. Então, o compromisso que eu assumi com os representantes que estiveram na prefeitura foi de fazer as contas e ver se havia possibilidade orçamentária para não pagar na forma como foi decidido pela Justiça e pagar de uma maneira antecipada, em 1 ou 2 parcelas. Não me recordo a proposição. Mas, infelizmente, não há conta matemática e financeira que me permita trazer um fluxo de mais de 100 parcelas para um valor presente. Então, essa é a explicação correta sobre o caso da senhora. Então, a prefeitura, ela não está cometendo absolutamente nenhuma ilegalidade. Da forma como o juiz despachou, está sendo pago. Esse mês entram as proporcionais nos salários que entram em folha, e as demais serão pagas quando o representante legal da senhora e dos demais atualizar a conta, em precatório na porção que corresponde aos anos que já passaram da decisão judicial. Então, a prefeitura não está incorrendo em nenhuma ilegalidade. O dinheiro que se tem, voltando à pergunta da vereadora Alessandra Lucchesi, para todos os precatórios estão sendo honrados mensalmente e integram os montantes que foram apresentados recentemente. Isso que se tem sobre essa ação. Existem várias contestações sobre esse caso, inclusive na memória de cálculo que foi apresentado pelo advogado de vocês. Mas eu não entro no mérito, porque já existe uma decisão judicial sobre o caso. Com base em que a decisão foi tomada, imagino, de novo, não sou advogado, que foram nas disposições feitas no trâmite do processo, e o juiz entendeu que essa é a disposição correta e a sentença a ser dada para o caso. A prefeitura está cumprindo rigorosamente a decisão judicial e vai cumprir até o final, como foi em todos os outros casos. Então, não tem do lado da prefeitura nenhuma consideração a ser feita que não essa que responde o meu indeferimento, que foi uma simulação que fizemos de bom grado para ver se cabia no orçamento, mas por óbvio, dado o alongado prazo que se tem, é difícil encaixar tudo isso no orçamento que a gente tem para 2019. Essa é a realidade sobre o caso. Queria fazer uma parte, aproveitando a deixa da transparência, eu assumi aqui com os senhores um compromisso, especialmente com a vereadora Rose e com o vereador Carreira. Os senhores se lembram daquele fórum que fizemos com o advogado do sindicato sobre a tramitação da lei da licença-prêmio, e eu me comprometi que os aposentados que não puderam usufruir daquele benefício, os senhores se lembram, eu tinha uma lista de mais ou menos uns 100 nomes, para aqueles que teriam direito ao benefício e que não tivessem ingressado com uma ação contra a prefeitura, porque daí eu fico impedido juridicamente de fazer, que eu sentaria com todos e faria uma proposta de pagamento. Em primeiríssima mão, aproveitando a deixa, eu concluí todas as conversas, fizemos 3 turmas, convidamos aproximadamente de 50 a 60 aposentados, todos que compareceram à prefeitura, algo em torno de 40 aposentados, 100% aceitou, e estamos pagando sem decisão judicial, por uma decisão nossa, em compromisso que assumi com os senhores, integralmente as licença-prêmios em pecúnia para os aposentados, corrigidas pela poupança no ano de 2019.
Então, só queria aproveitar a deixa, porque foi um compromisso que assumi com os senhores, que em nada tem a ver com essa ação, mas só para mostrar de novo a transparência e a lisura da Prefeitura. Secretário Fábio, presidente Zé Fernandes, poderia fazer só uma complementação ou um questionamento sobre isso? O senhor me citou sobre essas precatórias. A senhora Sônia mencionou que ela teria o direito, dentro da questão jurídica, receber um montante de 2016 até esse momento. Esse valor, ele com certeza será pago nessa primeira situação? Esse atraso? Não. Vereador. E as próximas serão parceladas ou não? Como que é? Assim, eu não estou com a decisão judicial em mãos, então estou recorrendo à minha memória. O que a dona Sônia fala de precatórios, desse período de 16 a 18, para a gente arredondar, se eu não estou enganado, agora quem tem que atuar no processo é a advogada que representa as partes para apresentar a memória de cálculo desses valores. Uma vez apresentado, o juiz vai tomar a decisão de que em momento esse precatório, essa dívida vai ser colocada na Prefeitura. Deixa eu permitir uma parte, secretário Fábio. Se puder até ajudar com... só para ajudar na elucidação do precatório. Vamos imaginar que, não conheço o caso, não posso dizer desse caso específico, que um precatório seja encaminhado à Prefeitura amanhã, independente do valor desse precatório. Ele só vai ser pago em dezembro de 2021. Porque quando que fecha o prazo dos precatórios é julho de todo o exercício. Já perdemos o exercício desse ano. Então, você escrever ele hoje ou escrever ele no dia 30 de junho do ano que vem, temos o mesmo resultado prático. Tá? Então, depois que você faz a inscrição do precatório, no orçamento subsequente, imaginando que ele seja inscrito em 2019, não é possível que seja feito porque a peça orçamentária vem sendo construída ao longo do ano de 2019 inteiro. Então, ele entra para pagamento, na previsão de pagamento de 2020, para ser pago de maneira efetiva em 2021. Então, se a advogada da dona Sônia realizar o cálculo amanhã, o recebimento é dezembro de 2021. Tá bom? Só para esclarecer, não conheço o teor do caso, mas o procedimento jurídico é esse. Mas, de qualquer forma, o procedimento que a Prefeitura está adotando, ele está absolutamente alinhado a uma decisão judicial. A palavra de Vossa Excelência, o presidente Isaías Colino. Mais uma vez, boa noite, aliás, a todos os presentes. Eu peço desculpa pela minha recente intromissão, foi no sentido de auxiliar. Eu tenho duas questões para dividir, né, para pedir ajuda aqui para o Fábio e para o Guilherme. Uma delas eu já até discuti com o Fábio ali no bastidor. Se o secretário puder me dar essa resposta mais uma vez, eu avalio ela como importante, secretário. Eu vi aqui que está previsto como gasto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em especial na área da indústria, um montante de R$150 mil disponíveis para investimentos. E eu fico preocupado com relação a esse valor, porque eu entendo que uma das necessidades urgentes que a nossa cidade tem é o início da construção do Distrito Industrial 4. E com esse valor a gente não consegue nem imaginar o início dessas obras. Então, eu queria questioná-los com relação a essa condição. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto, se eu puder questionar, e esse imagino que não teremos muitos problemas, eu identifiquei aqui, secretário, na divisão da lei, nas funções de governo, R$610 mil previstos para serem aplicados, 601 mil, desculpem, para serem aplicados em ciência e tecnologia. E fazendo uma leitura das fichas, eu confesso que eu não consegui identificar depois em que secretaria esse recurso está sendo alocado. Se vocês puderem me ajudar com isso, né? Eu dei uma olhadinha aqui na do desenvolvimento, que é onde eu imaginei que estaria, que estaria incluído esse valor, e eu não consegui identificar, e eu queria também só saber se é desse valor que sai o custeio do parque tecnológico, como funciona, se vocês puderem me auxiliar. E por fim, eu tenho ainda a curiosidade de entender se existe alguma perspectiva ou expectativa do Executivo de abertura da Pinacoteca, que também avalio que é um instrumento público muito importante, que a população anseia pela sua abertura. Eu estou com o projeto em mãos, eu não sei se os senhores preferirem, eu posso encaminhar até a mesa também, mas esses são os meus questionamentos e eu agradeço, senhor presidente, pelo tempo. Eu agradeço, senhor presidente Isaías, pelas considerações, pela parte que veio nos ajudar. Então vamos lá.
A primeira questão, que já foi me antecipada, então pude me preparar para ela melhor, em relação ao Distrito 4. Então, na realidade, o Distrito 4 já começou, eu fiz um contato com o Daniel, que é o secretário adjunto de desenvolvimento. Nesse momento atualizado de hoje, os equipamentos, a tubulação, os materiais, para fazer toda a parte de galerias, foi entregue nessa semana. E toda essa questão ela vai ser feita ou com parceria ou com mão de obra própria. Fiz a pergunta para o Daniel em relação ao montante que se tem para o Distrito 4. O que está sendo feito, além da parte de galerias agora, são as reaberturas das ruas, para que a obra tenha continuidade a partir do ano que vem. O que o Daniel coloca é o seguinte: a princípio, esse montante é suficiente para a programação que eles têm de instalação do Distrito 4 por duas explicações fundamentais. A primeira delas, porque parte da obra ou dos investimentos já começou a ser realizado em 2018. E o segundo é que boa parte dos serviços que vão ser feitos, eles vão ser feitos em contrapartida. Então, por exemplo, ele acabou de me escrever aqui que existe, por exemplo, a doação da Sabesp para fazer toda a parte de ligação hidráulica. Então, são custos que não vão consumir a nossa lua. Existe uma parte que está sendo feita, como eu disse, de galerias, etc., com mão de obra própria da Secretaria de Obras. Então, a princípio, não existe impacto nenhum na programação que se tem para o Distrito 4 e os recursos dispostos da Secretaria de Desenvolvimento são suficientes. Em relação ao montante de ciência e tecnologia, você está correto, ele pertence sim à estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Se você olhar, é que eu estou com uma visão mais resumida, mas a referência orçamentária é a 021500, que seria da Secretaria de Desenvolvimento. E sim, dentro do montante que se coloca como ciência e tecnologia, tem a porção relacionada ao Parque Tecnológico. Correta a sua afirmação. Em relação à Pinacoteca, existe também a programação na peça orçamentária. Deixa eu só pegar aqui o da Cultura. Na Secretaria de Cultura, existe uma rubrica que o senhor vai identificar outros serviços de terceiro pessoa jurídica, e entre parênteses, pelo menos na visão resumida, tem contrato de gestão, o montante de R$1 milhão. Esse montante de R$1 milhão já é parte da questão do custeio da Pinacoteca para 2019. Lembrando que o projeto da Pinacoteca foi escrito e aprovado como captação da Lei Rouanet. Dos 2 milhões de projeto aprovado de captação da Lei Rouanet, salvo engano, já foram captados 400 ou 500 mil reais, do grupo Itaúsa Duratex e do grupo, eu não me recordo qual que é outra empresa, mas é um montante de 400 mil reais. E eu pessoalmente estive com a secretária Cris de Cultura, sem prejuízo da OS, que vai fazer a administração dessa captação, inclusive pleiteando recursos em grandes grupos, entre eles o Votorantim, de onde eu sou egresso. Então, para responder objetivamente a pergunta, sim, existe a previsão da abertura para 2019, parte já está lançado na Lua como outros serviços de terceiro pessoa jurídica e parte vai ser captado via Lei Rouanet. Estou satisfeito, eu agradeço. Senhor presidente, eu posso só voltar, que eu fiquei devendo uma resposta para a vereadora Rose. O senhor me permite? Por gentileza. Desculpa, vereador Laudos. Eu sei que o senhor está o próximo inscrito. Cadê o texto, por favor? Tá. Tá. E o valor correto é esse daqui, certo? Voltando à questão da senhora 2, vereadora Rose. Existe um erro na mensagem do projeto e não na constituição do mesmo. Então, quando a senhora menciona na página 2 o montante de R$357 mil, leia-se 356.979,500, coincidente com a página 4, e os R$9.864 mil de capital que também estão equivocados da mensagem. Me comprometo em amanhã fazer esse reparo da mensagem e já reencaminhar, ressalvando só que o erro está só na mensagem. Então, na peça detalhada que a senhora tem em mãos, considere o montante correto que a senhora mencionou dos R$979.500 para corrente,
e 9.864.500 para a capital. Então, faça a mesma observação, se também não aconteceu o mesmo erro em relação aos encargos especiais. Os encargos especiais, acho que na mensagem está 12.670.000 e na página 2 está 12.590.000. E aí também na página 4 fala dos encargos especiais, um montante de 46.395.000, né? Porque essas diferenças da mensagem e depois o da página 2 e também o da página 4, essa diferença de valores de encargos. A senhora está correta. A mensagem vai ser refeita completamente amanhã, mas pode considerar que da página 4 em diante, que é o detalhamento do projeto de lei, os montantes dispostos estão corretos. Acho que faltou também o senhor terminar de me esclarecer a respeito do Botuprev. A diferença dos valores de 40 milhões do ano de 2018 em relação aos 23 milhões da reserva de contingência. 2018, 40 milhões na reserva de contingência e 23 milhões para 2019. Por que essa diferença? E aí o senhor disse que os 37 milhões do Botuprev é para as despesas. É em função da autarquia que foi criada? Nossa, mas 37 milhões será despesas da autarquia? A Câmara gasta 5 milhões? Não. Desculpe, conclua a pergunta, perdão. Ah, bom. É que ele falou despesa, eu falei, nossa. Não, considere o seguinte, vereadora. Não confunda a questão com a Câmara. A gente estaria falando das despesas administrativas do Botuprev. Não, nós estamos falando das receitas do Botuprev, do montante de 37.054 reais. A comparação com 2018, eu me comprometo em mandar para a senhora, porque eu não trouxe a LOA 18 detalhada para eu poder fazer essa comparação de rubrica. Mas me comprometo amanhã, além da correção da mensagem, mandar essa abertura. Como eu não tenho as rubricas aqui, eu não consigo fazer essa composição numérica para a senhora. Próxima, vereadora Jamila. Tem 3 minutos, vereadora. Em seguida, o vereador Carreira e logo o vereador Laude e depois a Sônia Nereu. Boa noite a todos. Boa noite, secretário Fábio. Boa noite, Guilherme. A minha pergunta, a Alessandra já antecipou e o secretário Fábio respondeu. Eu gostaria de saber o porquê do aumento do orçamento na Secretaria de Negócios Jurídicos de mais de 3 milhões, de 7 milhões e 200 e pouco para 10 milhões e 600. O senhor já respondeu e eu fiquei satisfeita. E quanto ao problema da minha amiga Sônia Nereu, não haveria, são 17, 18 pessoas, também uma maneira do secretário Fábio conversar com essas pessoas e encontrar um entendimento benéfico para os dois lados? Agradeço as perguntas, vereadora Jamila. Em relação à questão jurídica, eu gostaria só de reiterar o que falei para a vereadora Alessandra Lucchesi. Esse aumento se dá especialmente não ao custeio, né, da secretaria, mas à dimensão que se tem de precatórios do ano que vem. Para dar uma ordem de grandeza para a senhora, como o vereador Isaías Colino já explicou, isso é tudo muito dinâmico. O que foi o acordo que nós fizemos com o Tribunal do Trabalho nesse ano de 2018? Nós tínhamos um montante entre precatórios trabalhistas e cíveis, algo em torno de 15 milhões de reais para esse ano. Esse valor, por óbvio, que como recebemos nessa temporalidade que o vereador falou, não se tinha previsão orçamentária completa para esse pagamento. O que nós fizemos? Entramos em contato com o tribunal e, por concordância de todos os credores e todos os advogados, o montante dos precatórios trabalhistas, que são da ordem de 12 a 13 milhões, ou que seriam da ordem de 12 a 13 milhões, foram parcelados em 3 grandes grupos. Durante os anos de 2018 e 2019, ao invés da prefeitura pagar no último dia útil do ano, como poderia por força de lei, nós estabelecemos um fluxo de pagamento mensal. Então, aquilo que os credores receberiam de uma forma unificada em dezembro de 2018, isso foi mensalizado até o final de 2019 e corrigido. Então, os credores não tiveram nenhum prejuízo. Dentro dessa negociação, os precatórios de menor valor, e se estabeleceu um corte em conjunto de 20 mil reais, tiveram prioridade no pagamento. Então, a gente recebe uma ordem cronológica de pagamento dos precatórios, destacamos dessa ordem
aqueles que tinham até R$20 mil, todos já foram quitados e eram a maior parte das pessoas físicas que ali compunham, e o restante foi parcelado nessas 3 formas, nesses 3 anos que eu falei para a senhora. A senhora vai me perguntar: Fábio, mas você está dizendo que fez o parcelamento em 3 anos e diz que quita os precatórios até o final do ano que vem? É verdade. O tribunal permitiu que ficasse para o último período, leia-se 2020, a parte previdenciária, a parte tributária dos precatórios. Então, os credores continuam não tendo nenhum prejuízo. Tá? Isso para responder e complementar a resposta que havia dado a vereadora Alessandra. Em relação ao caso em questão, como eu disse anteriormente, eu já recebi as pessoas envolvidas na ação, representadas pela advogada, que eu não me recordo o nome, há aproximadamente umas 3 ou 4 semanas. Estiveram conosco na prefeitura, meia dúzia, 8 representantes dessa ação que compõe mais de uma dezena de pessoas. E, de novo, como se trata de uma decisão judicial, a nossa mobilidade para se fazer qualquer coisa, ela fica muito limitada. E como o fluxo de pagamento proposto, ele é muito alongado, o orçamento passa a ser um limitador para eu fazer qualquer mexida no âmbito administrativo. Essa que é a realidade que se tem. Próximo vereador, vereador Carreira. O senhor tem 3 minutos, senhor vereador, vice-presidente dessa casa. Quero cumprimentar todos os componentes da Comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do presidente José Fernandes, cumprimentar nosso querido secretário Fábio Leite, da forma que vem administrando uma secretaria de tamanha importância, que é a Secretaria de Finanças do município, a Fazenda, e quando há algum apontamento de algum pequenos erros, até de irritação e tal, ele tem a humildade de reconhecer e demonstrar que realmente essa prefeitura tem a transparência que precisa ter em todo gestor no nosso país. Tenho um abraço em todos os componentes dessa grande secretaria. Secretário, o crescimento da LOA de 2019, em comparação a 2018, foi de 372 milhões e em 2019, 390 milhões. Explica-se em função de que esse crescimento e que ensejou esse aumento. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Agradeço a pergunta, vereador Carreira. Antes de mais nada, gostaria de agradecê-lo pelas palavras. É sempre um prazer e uma honra poder atendê-los nas dúvidas, nas questões que têm. Em relação ao erro, peço desculpas a todos vocês, especialmente a vereadora Rose, que identificou, e assumo a responsabilidade sobre essa mensagem errada. O único responsável por essa mensagem errada sou eu, como secretário de governo. Em relação ao crescimento do orçamento, 2 componentes principais respondem esse crescimento de 372 milhões para 390. A primeira é uma componente legal. Nós somos, por força de lei, obrigados a corrigir o nosso orçamento por algum índice inflacionário. Nós adotamos como método na Prefeitura de Botucatu usar como referência um relatório do Banco Central chamado relatório Focus. O que esse relatório faz? Ele consolida uma série de informações de mercado e faz a previsão inflacionária para os anos subsequentes. A previsão inflacionária que se tem para o ano de 2019, na data em que fizemos a composição da LOA, isso é muito dinâmico, para o ano de 2019 é de um crescimento de 4%. Então, a primeira parte da resposta do senhor é explicada dessa forma. O orçamento cresce em função das projeções de inflação e poderia decrescer se houvesse uma deflação, mas ele cresce em função das projeções de inflação. A projeção de inflação que nós usamos foi o relatório Focus, então ele cresceu em função disso 4%. Mas existe para o ano que vem, graças a Deus, uma questão que nós infelizmente não tivemos para 2018, que é uma reclassificação do município de Botucatu na participação que se tem do FPM. Por quê? Os senhores vão se lembrar no começo desse ano que eu lamentei aqui nessa casa que por conta de 82 cidadãos nós não pudemos subir o nosso patamar no FPM. Com a projeção do IBGE da população para o ano de 2019, nós subimos nesse patamar. Consequentemente, nós injetamos nesse orçamento essa previsão de repasse, de crescimento do FPM que supomos que vai haver. Pela nossa conta na Secretaria de Governo,
nós imaginamos que esse crescimento deve ser da ordem de 10 milhões de reais. Então, esse comportamento também foi embutido aqui. Então, para ser muito objetivo para a questão do senhor, o orçamento cresce pela projeção inflacionária e também por esse artifício do FPM. Dentro da transparência que temos, nós até poderíamos não considerar essa questão do FPM nesse orçamento. Se eu quisesse, se o senhor me permitir usar uma palavra muito simples, se eu quisesse ser matreiro, eu poderia ter deixado esse orçamento um pouco menor e quando viesse o FPM, eu tratar junto com os senhores como um excesso de arrecadação. Nós preferimos, inclusive, correr o risco do erro, mas já embutir aqui esse potencial crescimento. A gente entende que é uma forma mais transparente de tratar a projeção orçamentária. Encerrar minha palavra, quero agradecer o senhor em atender um pedido deste vereador, da vereadora Rosa, na última audiência pública, em relação à licença-prêmio dos aposentados. Muito obrigado, secretário. Antes de eu passar a palavra para o nosso querido vereador Sargento Laudo, passar a palavra para a nossa querida a primeira secretária Alessandra Lucchesi. Eu só gostaria de justificar minha retirada. Fábio, um prazer. Guilherme, Roma, por todas as atenções. Como todos sabem, eu dou aula na faculdade à noite e o horário, agora está comprometido. Então, agradeço as minhas dúvidas, foram esclarecidas e desejo que vocês concluam a audiência com bastante êxito. Obrigada, presidente Zé Fernandes, e sucesso nessa noite de hoje. Agradeço a presença de Vossa Excelência, um excelente trabalho. Eu passo a palavra agora ao nosso companheiro vereador Sargento Laudo. Boa noite a todos, senhores vereadores, secretário Fábio e a equipe. Secretário, eu tenho umas perguntas aqui, talvez falta um pouquinho de conhecimento para esse vereador, mas é para isso que nós estamos debatendo o projeto de lei do momento. A projeção da Secretaria de Saúde estão incluídas as despesas com a nova organização social Pirangi. Essa é uma pergunta para mim se já está incluído. E em cima dessa pergunta veio uma outra pergunta. Com a contratação dessa empresa, que é sabido que eles têm vamos chamar de atestado ou selo de filantropia, e isso o município terá uma economia aproximada, que eu ouvi o prefeito falando em uma entrevista, de 6 a 10 milhões. Onde vai ser investido? É lógico que é na saúde, mas que área que o senhor pretende destinar essa economia com atestado de filantropia da nova empresa que ganhou o chamamento público? A educação, ela tem um orçamento de 109 milhões 216 mil, esse está previsto aqui no projeto de lei. Já está incluído, porque nós temos escolas de tempo integral no município sendo construídas. A preocupação desse vereador é que assim que essas escolas estiverem construídas, que o município assuma ela na sua integralidade. O que é isso? Colocar a escola para funcionar na sua totalidade, com professores, serventuários, colaboradores, que os alunos tenham aula. O senhor já tem essa previsão para 2019? Porque eu acredito que até 2019, assim, ninguém me falou isso, mas eu acho que 3 ou 4 escolas dessas podem ficar prontas. Se o senhor puder também falar um pouquinho para mim desse orçamento de saneamento urbano, que é de 14 milhões 490 mil reais. Eu confesso que eu desconheço onde vai esse montante nesse saneamento urbano. Por enquanto é só. Agradeço, desculpa o desconhecimento, é que não sou técnico para resolver todas essas questões aqui. Agradeço as questões, não há que se desculpar, muito pelo contrário, nossa obrigação esclarecer todas as questões. Então vamos à primeira. Em relação a Pirangi, sim, dentro desse número dos 84 milhões 294.500 reais previstos para a saúde no ano que vem, estão inclusas as despesas ou o custeio dos equipamentos que são administrados por uma OS, que por conta do último chamamento público se fez vencedora a Pirangi. Então, objetivamente, sim, eles estão incluídos.
Sobre a questão que o senhor fez da filantropia. A ordem de grandeza do senhor da economia também está correta. O senhor falou que a economia foi de 6 a 10 milhões. Efetivamente, a economia foi de 8 milhões. E eu explico por quê. Como o senhor disse, essa nova OS, que ganhou esse chamamento público, ela tem o que a gente chama de SEBAS, que é o certificado de filantropia, que confere a ela alguns benefícios tributários, absolutamente dentro da legalidade. Lembrando, e vale um parênteses, que a escolha da nova OS, ela não foi só financeira. A escolha da nova OS também foi financeira, mas também teve toda a parte de qualificação técnica, etc., para fechar esse parênteses. Por que eu falo que a economia foi de 8 milhões? Arredondando o número, como que é a relação da prefeitura com essas organizações sociais? A prefeitura demanda um serviço, em função do serviço demandado, essa organização social define um plano de trabalho, quantifica esse plano de trabalho e a prefeitura aceita ou não. Dentro dessa metodologia, o plano de trabalho da Fundação UNE para o ano de 2018, ele era um plano de trabalho de janeiro a dezembro de 38 milhões de reais, arredondando grosseiramente. Esse plano de trabalho tinha toda a manutenção dos serviços e mais parte de compra de medicamento. A proposta que foi vencedora da Pirangi, ela dá conta de um plano de trabalho de 30 milhões de reais, dos quais aproximadamente 24 milhões refere-se aos serviços, à folha de pagamento, etc., e 6 milhões como possibilidade de compra de medicamentos. Então, a colocação que o senhor faz de uma economia entre 6 e 10, efetivamente o senhor está correto. A economia foi de 8, porque o plano de trabalho apresentado pela UNE foi de 38 e o plano de trabalho apresentado pela vencedora foi de 30. Então, o senhor está correto nessa colocação. Onde esse recurso está colocado? Dentro da própria Secretaria de Saúde. Como que isso se dá? Aí eu vou aproveitar e buscar a memória do senhor para o início desse ano. O senhor se lembra que na primeira audiência que eu fiz aqui em 2018, eu mencionei aos senhores o seguinte: olha, se o ano de 2018 acontecer como está previsto, nós temos uma dificuldade orçamentária da ordem de 20 milhões de reais. O que é essa dificuldade orçamentária? Se eu pegasse tudo aquilo que as secretarias tinham interesse em fazer em 2018 e comparasse com o meu orçamento, faltaria algo em torno de 20 milhões de reais. O senhor se recorda disso? Esses 8 milhões de economia que a gente teve com esse novo chamamento é uma pressão a menor que eu vou ter em 19. Então esse ano estaria faltando 20. O ano que vem desses 20, 8 a gente já resolveu. Com o quê? Com o chamamento público. E os outros 12? 10 a gente já resolveu. Com o quê? Com os 10 milhões de reais que eu comentei com o vereador Carreira, que vem dessa nova cota do FPM. O que isso significa dizer para o senhor? Que se tudo acontecer como nós estamos prevendo aqui, juntando todos esses benefícios, o crescimento pela inflação, a nova cota do FPM, a economia com a fundação, etc., etc., a gente terá em 2019 um orçamento muito mais equilibrado do que foi a previsão para 2018. É aqui que eu explico para o senhor onde estão esses 8. Então, o que eu brinco com o prefeito Pardini é o seguinte: esses 8 que você economizou, você não pode gastar em lugar nenhum. Ele só deixou de ser problema para você em 2019. Essa que é a resposta, me desculpa pela simplificação, mas é a forma mais correta de eu explicar essa questão que o senhor fez. A segunda sobre as escolas. O senhor está perfeito na colocação. E aqui responde em parte o que eu respondi para a vereadora Rose na primeira questão sobre a questão de capital. Por quê? Dentro do orçamento da educação no ano de 2018, parte das despesas que se tiveram foram despesas de capital por conta da construção das escolas, compra de material, esse tipo de coisa. No ano que vem, parte dessas despesas de capital serão substituídas por despesa de custeio, que é efetivamente a preocupação do senhor sobre a manutenção dessas escolas. O senhor mais uma vez está correto na ordem de grandeza que coloca. Pela previsão do secretário Valdir, nós teremos muito provavelmente já no início do ano letivo de 2019 de 2 a 3 escolas em funcionamento. Consequentemente, dentro do orçamento dele, em todos os níveis, transporte, profissionais, merenda, uniforme, material, já estão previstos os custeios de 3 escolas já no início do ano de 2019. Aqui cabe uma observação importante, que talvez seja a pergunta que o senhor faça na sequência. Ok,
e como nós faremos com profissionais para essas escolas. Trago em primeiríssima mão aos senhores, estamos estruturando um projeto que muito provavelmente vai descer para essa Casa de Leis nessa semana ainda. A nossa intenção é lançar um concurso público para compor vagas, não só das escolas, mas para todas as necessidades que se tem da prefeitura, lançar esse concurso ainda em 2018, para que ele esteja homologado em janeiro de 2019 e a gente possa, de fato, contratar os profissionais relacionados especificamente à pergunta do senhor para a manutenção dessas escolas. Essa é a nossa programação. Então, sendo objetivo a questão do senhor, sim, o custeio de 2 a 3 escolas para funcionamento desde o início do ano letivo de 2019 já estão previstos nesses R$109.216.000. Agora, a terceira questão do senhor, peço só um segundo para eu identificar o número aqui no material. Sônia Nereu, que quiser usar a palavra, tem mais 3 minutinhos. Se o senhor me permitir, só para resolver a última questão do vereador Sargento Lauro. Legal. O senhor está correto também em mais um número que o senhor utilizou. Dentro da Secretaria de Infraestrutura, que tem um orçamento para o ano que vem de R$40.796.500, existe um montante classificado como, no Departamento de Obras e Serviços Municipais, de R$16.318.000, que tem, entre outras aplicações, por exemplo, compra de massa asfáltica, pagamento de pessoal, despesa com combustível. Então, ele tem um relacionamento, vereador, com esse custeio do Departamento de Obras e Serviços Municipais. Sônia Nereu, você tem 3 minutinhos. Tá. Por favor, professor, seu Fábio, eu não sei se é... eu gostaria de perguntar para o senhor, já que a maioria não quer entregar o lerite, que acho que tem medo, qual foi a aplicação da fórmula que o senhor pagou para esses funcionários? Porque nós queremos o mesmo parâmetro e acrescentar o 0,5% de juros da decisão judicial que veio para vocês. Quanto que é? Porque daí eu já tenho aqui, eu posso colocar, porque a maioria não quer entregar o lerite para a gente ver quanto vocês pagaram, porque está diferente do nosso. O senhor poderia falar para eu gravar e depois passar para os meus colegas? Senhor presidente, o senhor me permite responder? De novo, não tem a ver com a Lua, mas... Fique à vontade, senhor. Eu não sei responder isso para a senhora. Assim, a memória de cálculo que está sendo aplicada é a memória de cálculo que foi definida pelo juiz na decisão judicial. O que eu sei é... Só os juros que vocês pagaram. Quanto que foi o juro que vocês pagaram para os funcionários que já receberam? Quanto foi? Não entendi. Uma questão de ordem, senhor secretário. Pelo que consta no regimento, não pode... Então, você poderia... Eu só queria saber quanto que foi o juro, o valor do juro que vocês já pagaram, o senhor deve saber. E eu gostaria de já deixar gravado, porque daí eu não precisaria pegar o lerite dos colegas, porque eles estão com medo de entregar. Porque daí é 0,5% de juros da decisão judicial que já também estão com vocês. Eu não sei responder para a senhora de cabeça, assim. Me perdoe, eu não tenho essa informação de cabeça do montante, enfim, do valor do percentual de juros que foi pago. O que eu sei afirmar e reitero a prefeitura procederá ao processamento dessa questão da forma como foi definido pelo judiciário. Mas eu gostaria que os juros fossem, nós gostaríamos que os juros fossem igual que vocês pagaram para os funcionários, que vocês acolheram. Essa decisão não é minha, dona Sônia. Então, como eu disse, deixa eu explicar. Eu não sou aposentado pelo Botuprev, eu sou antiga. Eu sou do tempo aqui, a prefeitura aqui embaixo. Então, eu sou muito antiga dentro da prefeitura. Então, eu sou a minha folha de pagamento é pela prefeitura, certo? Então, eu gostaria de saber se pela prefeitura eu não teria que ter o dinheiro, o meu que foi descontado, no próprio coisa da prefeitura. Aonde que foi esse dinheiro? Questão de ordem, presidente. Tem uma questão de ordem, senhor vereador Carreira? Eu compreendo a preocupação da dona Sônia Nereu, amiga da gente e tal, mas acho que não é tema desse momento, dessa audiência. Eu pediria que ela marcasse uma audiência com o secretário e tivesse uma declaração ampla junto com o secretário e a assessoria jurídica da prefeitura, até para agilizar a ansiedade dela e poder prosseguir essa audiência. É como o vereador falou, é difícil tentar conversar com eles.
É muito difícil. Eu tentei para o seu Laudo vir conversar, não vim? Para marcar uma reunião lá, a gente não consegue. Sinto muito. Agora eu que peço a questão de ordem, me perdoe. Eu assumo todas as responsabilidades que cabem ao secretário de governo e à Prefeitura Municipal de Botucatu. Se tem uma coisa que eu não posso ser acusado por ninguém, me perdoe, é de não receber qualquer pessoa na minha sala. Hoje eu cheguei na Prefeitura às 6h40 da manhã. Eu fui o primeiro a chegar na Prefeitura e acender as luzes do Paço Municipal. A porta da minha sala, e tem aqui várias testemunhas, os senhores são vereadores, são testemunhas disso, fica aberta integralmente, a minha agenda está aberta integralmente. Eu já recebi todos os membros dessa ação, como eu disse, mais uma vez, uma decisão judicial, essa decisão não é do secretário Fábio, com todas as portas abertas na Secretaria de Governo, e receberei todos os cidadãos, todos os vereadores. Então, me perdoe, acusar o secretário de Governo, numa audiência pública do Orçamento 2019, de que não tem disponibilidade para atender qualquer pessoa, é uma injustiça tremenda com a minha pessoa. Não falei o nome do senhor. Eu não falei o nome do senhor. Presidente. O vereador Naldo, Sônia, senão eu vou ter que cortar o microfone seu, tá? Eu já vou passar a palavra para o meu amigo Sargento Laudo, que ele não terminou o raciocínio dele, depois em seguida a nossa companheira vereadora Rosiela. Sargento Laudo, fica à vontade, meu querido. Só para registrar, Sargento Laudo. Então, para confirmar, sanar isso, a Sônia fica à disposição, marcar uma reunião com o nosso secretário. Lá na sala dele, a porta dele não tem tramela e nem cadeado. Secretário, faltou uma pergunta. Eu sei que a Secretaria de Esporte, o senhor teve que fazer algumas suplementações. Eu tenho acompanhado bastante a Secretaria de Segurança e eu sinto que a Secretaria de Segurança também vive momentos, aliás, o município, o país vive momentos de ajustes. E a Secretaria de Segurança também, em alguns momentos, parece que ela passa um pouco apertada com esse orçamento. O senhor melhorou o orçamento para 2019? Desculpa, eu não tenho orçamento do ano anterior para eu fazer a comparação. E se isso não ocorreu, eu deixo aqui um pedido em público para que o senhor tenha uma atenção voltada para a Secretaria de Segurança também, que a gente sabe a grande necessidade que nós temos lá de trocar os veículos, que são as viaturas, que são veículos antigos, que eu acho que hoje está dando mais, está gastando mais com manutenção do que se adquirisse um veículo novo. Desculpa a pergunta mais uma vez, obrigado. Viu? Não há que se desculpar, desculpa pelo tempo da resposta. Sim, houve um crescimento. Eu estava fazendo uma conta aqui para responder para o senhor de pronto, e volta a questão do vereador Carreira. Então, esse orçamento, como regra, cresceria 4%. Diferente desse padrão inflacionário, a Secretaria de Segurança ela teve algo mais, e o orçamento da segurança cresce 6,5%. Dentro da dimensão que a gente tem estratégica para o ano de 2019, o secretário de Segurança, o secretário Marcelo Emílio, entende que é uma boa disposição, com uma ressalva. Existe um compromisso, e nós estamos iniciando esse trabalho agora no dia 3 de novembro, nós estamos fazendo uma revisão completa de toda a frota municipal. Isso foi objeto de um processo licitatório, lícito e público. Existe uma empresa agora que vai fazer uma revisão e uma proposição para toda a nossa frota. Da moto que é utilizada pelo pessoal de patrimônio, a viatura usada pela Guarda Civil Municipal. O que nós provavelmente trataremos como exceção, inclusive para a Guarda no ano de 2019, é essa modernização do parque ou da frota que a gente tem. Então, para ser muito objetivo na questão do senhor, houve um crescimento do orçamento? Houve. Inclusive fora do padrão, o orçamento cresceu como média 4%, o orçamento da Secretaria de Segurança cresce 6,5%. E existe um compromisso meu e do prefeito com o secretário de Segurança, assim como os outros secretários, para a gente tratar a questão de frota especificamente no ano que vem. Por óbvio que existem alternativas da gente acionar deputados, etc., para também colocar a questão de frotas em emendas, em recursos extra-orçamentários, voltando àquilo que eu falei no início da apresentação. Mas como regra geral, sim. Secretário, passa a palavra à vereadora Rosiela.
Está tendo um aumento de 18 milhões, né, secretário, de 2018 para 2019, em termos de recursos. O Laudo perguntou, é importante, né? Porque falar em porcentagem, às vezes a população não compreende, mas, assim, em termos de valores, 18 milhões a maior da previsão que foi para 2018, agora para 2019, 18 milhões a maior. Sobre a mensagem também, que veio com erro, verificar o valor da contribuição de iluminação pública. Está 7 milhões e meio. E na LDO está 7 milhões e 400. No projeto em si, bate com o da LDO. Tá? Me perdoa, já posso responder essa? Considere a mensagem amanhã completamente retificada. Considere, como a senhora bem fez, a LDO batendo com a indicação numérica da senhora. Tá. Agora, o que não está batendo na Secretaria da Assistência Social? Pode ser que tenha algum número que eu não calculei. Dos valores do projeto de lei em si, 12 milhões... 12 milhões e alguma coisa, e na LDO está 14 milhões. Só que na mensagem está 21 milhões, mas eu acredito que talvez mensagem social deve estar entrando o Fundo da Criança e Adolescente, não só a Secretaria da Assistência Social, então eu acho que por isso chegou esse valor. Mas da própria lei em si, da LOA, verificar se na LDO está batendo, porque eu acho que na LDO está maior, pelo menos 2 milhões a mais. No caso do social, da Secretaria da Assistência Social. Secretário, outra situação é o seguinte, eu vi de receitas próprias uma perspectiva Posso responder para a senhora já, só para não perder a deixa, eu já fiz a conta? Se eu continuar podendo fazer minhas perguntas depois, porque senão eu fico sem tempo. Então, só para responder sobre assistência, não está correto. A gente fez a soma aqui, inclusive na máquina agora, o valor do detalhamento, ele bate com os 11.729. Então, de novo, desconsidere a mensagem, vou mandar uma mensagem amanhã na íntegra e pode considerar como assistência social, fora os outros fundos que a senhora bem colocou, 11.729, dos quais temos uma porção na própria secretaria e uma no Fundo Municipal de Assistência Social. Aí precisa conferir, então, na unidade de execução orçamentária da LDO, que está 14 milhões. Provavelmente tem os outros fundos, mas tudo bem. É porque entram, a senhora já deu a resposta, é porque entram outros fundos. Por isso que o número não dá para ser comparado direto. Tá. Sobre as receitas próprias, eu verifiquei um aumento, uma perspectiva de aumento de arrecadação. No IPTU, em torno de 1 milhão. No ISS, em torno de 2 milhões. E das taxas municipais, 3 milhões. Eu achei uma diferença muito grande em relação aos outros tributos. As taxas previstas para 2018 foi 8 milhões e 800 e para 2019 11 milhões e 400. Qual é a perspectiva de taxar a população e ter esses 3 milhões a mais no orçamento, para 2019? E sobre os investimentos, que no início, a comparação 2018 para 2009, haverá uma queda de investimento, no FPM, 2018 a previsão era 49 milhões e para 2019 são 64 milhões, 15 milhões a mais da previsão. Então, assim, fica meio incoerente, uma arrecadação a maior e, no entanto, os investimentos a menor. E aí, considerando esse FPM, essa perspectiva maior, aí a gente vê o repasse do SUS. O repasse do SUS da União, do governo federal, vai vir a menor em 2019 do que 2018. Então, assim, como que o SUS vai vir a menor se o FPM vai vir 15 milhões a maior numa perspectiva? Que cálculo que vocês... Não bate. Assim, a grosso modo, vamos dizer assim, secretário. Por enquanto é só. Perdão. Em relação às taxas, não há nenhuma medida diferente.
Vou responder para a senhora como respondi da Botuprev. Eu não tenho o analítico da LOA 18, então amanhã me comprometo também em fazer esse pensamento das taxas 18 e 19 para mandar para a senhora a comparação, mas posso afirmar que não. O comportamento que a gente tem da taxa é exatamente o comportamento orçamentário. O que se fez foram as atualizações das taxas em função dos índices inflacionários, que é uma questão legal que nós precisamos responder. Sobre a segunda questão, investimento versus FPM. Essa relação, ela pode até parecer lógica, mas ela não pode ser estabelecida de uma forma tão direta e tão fria. Eu vou voltar à resposta que dei ao vereador Lauda. O comportamento orçamentário para 2018 e 2019, ele também tem que respeitar algumas realidades. A Secretaria de Educação talvez seja o melhor exemplo. Se nós compararmos a Secretaria de Educação, falando só das escolas de tempo integral, para esse conceito de capital e custeio, com certeza esse efeito que a senhora está falando é o mais explícito. Por quê? Eu estou em 18 investindo em construção de escolas, que é ativo, que é imobilizado, que é investimento, e o ano que vem eu troco essas linhas de investimento por custeio, que, voltando à questão do vereador Sargento Laudo, é para fazer essas escolas funcionarem. Então não dá para estabelecer uma relação direta de que o fato da arrecadação estar 18 milhões maior, como a senhora bem colocou, o fato do FPM estar maior, não significa que a prefeitura está gerindo mal esses recursos. O que a prefeitura está fazendo nessa dimensão entre investimento e custeio, para o ano de 2019, a disposição que se tem em função de todos os equipamentos é desse comportamento que foi proposto. E a terceira questão sobre SUS, o repasse federal, para a saúde e o FPM, também não existe uma relação direta. O que nós temos percebido, e isso eu tenho trazido aos senhores nas audiências nossas de encerramento de exercício, de quadrimestre, é sim um comportamento federal e estadual, onde parte do ônus orçamentário e financeiro do Estado e da Federação estão ficando por conta do município. Os senhores vão se lembrar, e eu trouxe o dado atualizado de setembro, que tem a ver com a pergunta da senhora, se a senhora me permite alongar um pouquinho a resposta. O fechamento de setembro, acumulado, só para os senhores terem dimensão dessa questão do custeio, quando nós comparamos o nosso orçamento 18 com o realizado 18, as três fontes, federal, estadual, municipal, para custeio, nós estamos 11.581.000 abaixo do previsto até setembro, dos quais o comportamento do município é absolutamente alinhado. Se eu olhar só custeio municipal, nós temos 816 mil reais de excesso de arrecadação. O que é a interpretação desses dois números? Nós estamos carregando no Tesouro Municipal a ineficiência de repasses para custeio da Federação e do Estado. Então, esse ponto que a senhora menciona, do SUS, do federal, é exatamente isso. Nós estamos arcando no município com despesas que deveriam estar sendo assumidas pelo Estado e pela Federação, e nós estamos honrando com o Tesouro Municipal. Isso é desvinculado do FPM, porque a memória de cálculo do FPM para essa arrecadação a maior, usando a expressão que a senhora bem colocou, ela é uma outra memória de cálculo. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Fico agradecido a todos. Agradeço a Vossa Excelência, secretário Fábio Leite, mais uma vez, pela explanação. Guilherme, nosso querido Romagnoli, sempre presente nessa casa, nas audiências. O meu companheiro vereador Cula, a minha companheira vereadora Jamila, agradecer o vereador Carreira, a vereadora Rosielo, o vereador Trigo e o vereador Sargento Laudo. Muito obrigado, que Deus continue iluminando a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu encerro esta sessão da minha comissão de orçamento desta casa. Considerações de Vossa Excelência, Fábio Leite, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, o tratamento respeitoso que sempre tenho dos senhores. Queria mais uma vez pedir desculpas a todos os vereadores, em especial a vereadora Rosielo, em função do erro cometido na mensagem, e me comprometo em amanhã, primeira hora do dia, já remontar essa mensagem por completo, com toda a equipe da Secretaria de Governo,
e protocolar entre amanhã e quinta-feira mais tardar a mensagem correta com essas indicações que foram colocadas. Muito obrigado, um ótimo final de dia. E agradeço também aos funcionários dessa casa pelo excelente trabalho, a TV, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, Ele quer.